Um paciente acaba de chegar na UTI. Séptico, glicemia de 320. Nora em ascensão. Qual sua meta de glicemia para ele? Se sua resposta foi entre 80 e 110, você está seguindo a recomendação que a medicina levou 20 anos para enterrar e 30 mil pacientes randomizados. O enterro tem data, setembro de 2023, com a publicação do TGC Fast no New England. Hoje eu vou te mostrar como chegamos até aqui, por que o controle intensivo falhou, qual a meta que a evidência atual sustenta e, principalmente, de quais armadilhas devemos fugir no controle glicêmico para não matarmos nossos pacientes. Se você trabalha na UTI, isso é decisão diária. Vamos ao que interessa. Mas antes de falar dos estudos, precisamos entender a dimensão do problema. Hiperglicemia do paciente crítico não é exceção, é regra. Cerca de 90% dos pacientes críticos eles vão apresentar em algum momento da internação glicemias acima de 110, mesmo sem diabetes. Isso tem nome, hiperglicemia de estresse, e ele carrega prognóstico. Os dados observacionais são consistentes em relacionar hipoglicemia, hiperglicemia e variação glicêmica a um péssimo prognóstico. Os dois extremos matam, e o vale fica numa faixa intermediária. Mas aqui está a pergunta que gerou 3 décadas de debate. Essa situação é causal ou é apenas um marcador de gravidade? O paciente mais doente tem mais estresse, mais catecolaminas, mais cortisol e mais hiperglicemia. Corrigir a glicose muda o desfecho ou estamos tratando apenas o termômetro do doente grave? Foi essa pergunta que os ensaios clínicos tentaram responder. E a resposta mudou por 2 vezes a prática mundial em direções opostas. Para entender isso, precisamos de fisiopatologia, porque ela vai explicar tanto porque a hiperglicemia faz mal, quanto porque tratá-la agressivamente também. Pensa no paciente crítico como um corpo em estado de alerta máximo. Sepse, trauma, cirurgia disparam resposta neuroendócrina. Cortisol, catecolaminas, glucagon e hormônio de crescimento sobem. As citocinas inflamatórias amplificam o sinal. O resultado é uma tempestade metabólica com 3 consequências principais. O fígado aumenta a produção de glicose por gliconeogênese e glicogenólise aceleradas. O pâncreas tenta compensar, mas as células beta funcionam mal nesse ambiente. E o mais importante, a periferia desenvolve resistência à insulina. O músculo tecido adiposo reduz a captação de glicose através do gluticato. Ou seja, o fígado produz mais e o músculo não consome. Resultado, hiperglicemia garantida. E por que isso é nocivo? Glicose em excesso é diretamente tóxica. Aumenta o estresse oxidativo, acelera a glicação de proteínas, prejudica a função dos neutrófilos, fagocitose e quimiotaxia pioram. Lesa endotélio, ativa a cascata procoagulante, induz diurese osmótica e atrasa a cicatrização. Em outras palavras, hiperglicemia deixa o paciente mais vulnerável à infecção, disfunções orgânicas e outras complicações, como a polineuropatia doente crítico. Mas repare na sutileza, a glicose é o principal combustível do cérebro. Quando você derruba a glicemia com violência, a resposta é neuroglicopenia, resposta autonômica adversa. E o dado que mais preocupa é que a hipoglicemia está ligada diretamente à mortalidade, provavelmente até mais do que a hiperglicemia. O paciente crítico tem uma janela terapêutica estreita, ele tolera mal os 2 extremos. É por isso que a discussão nunca foi tratar ou não tratar, sempre foi o quanto tratar e a que preço. E é exatamente isso que os grandes ensaios clínicos colocaram à prova. Agora vamos à linha do tempo. Ela vai começar por um estudo que convenceu o mundo inteiro. Em 2001, na Universidade de Leuven, na Bélgica, um grupo capitaneado pela professora Vandenberg publicou no New England um ensaio clínico com 1.548 pacientes, em apenas um centro UTI cirúrgica. O grupo de intervenção recebia insulina venosa para uma meta de glicemia entre 80 e 110. Esse era o grupo chamado controle intensivo. O grupo controle seguia a conduta clássica, insulina só com a glicose acima de 215, para manter entre 180 e 200 como meta. O resultado foi bombástico. A mortalidade na UTI caiu de 8% para 4,6% e a mortalidade hospitalar caiu 34%. Esse benefício se concentrou nos pacientes que ficavam mais de 5 dias internados. A partir daí, o mundo inteiro adotou um controle glicêmico intensivo como padrão. Protocolos de 80 a 110 viraram regra em UTIs de todo o planeta. Mas havia os avisos ali na letra miúda. Era um estudo unicêntrico, de um centro de excelência, com um protocolo nutricional muito específico. Nutrição parenteral precoce agressiva, que hoje reconhecemos como um grande confundidor. E mesmo assim, hipoglicemias graves já apareciam. 39 no grupo intervenção contra 6 no grupo controle. 2006, mesmo grupo, agora UTI clínica.
1.200 pacientes. Mesmo desenho, mesma meta. Resultado sem benefício na análise de mortalidade global. Um ganho de morbidade aparecia só no subgrupo de pacientes que passavam mais de 3 dias internados. E a hipoglicemia grave novamente muito mais presente no grupo intensivo. O sinal de alerta estava dado. Os resultados do LEVE-1 não se reproduziram na UTI não cirúrgica do mesmo centro. Enquanto isso, os ensaios multicêntricos tentavam reproduzir o achado. O VISEP, em sepse grave, foi interrompido precocemente, sem benefício e com hipoglicemias graves em cerca de 12% dos pacientes intensivos. O Glucontrol, em várias UTIs europeias, também foi interrompido antes do tempo, sem mudança de mortalidade e com 3 vezes mais hipoglicemia no grupo intervenção. 2009, Nice Sugar, um ensaio clínico que encerrou o debate, ou deveria ter encerrado. 6.104 pacientes, 42 UTIs, multicêntrico internacional, meta do grupo intensivo, 81 a 108, grupo convencional, insulina sócio-glicemia acima de 180. Resultado, o grupo intervenção teve mais morte em 90 dias, 27,5% contra 24,9%. E a hipoglicemia grave explodiu, ficou entre 10 e 15 vezes mais frequente. Pense um pouco, com calma. O tratamento que prometia reduzir mortalidade, na verdade aumentou. Em 2009, as diretrizes viraram. O mundo abandonou o 80-110 e adotou as faixas que usamos até hoje. A década seguinte consolidou o consenso moderado. A Survive Sepsis Campaign em 2001 adotou exatamente isso. Iniciar a insulina venosa com 2 glicemias acima de 180, mantendo 180 como limite superior. Setembro de 2023, mesmo grupo de LEVE na Bélgica publica o TGC Fast na New England. 9.230 pacientes randomizados. Estudo multicêntrico, 10 centros europeus. E dessa vez uma mudança metodológica crucial. Ninguém mais recebia nutrição parenteral precoce. Esse fator foi o que o próprio grupo identificou como um grande confundidor no estudo de 2021. O grupo intervenção, insulina para controlar entre 80 e 110, o grupo controle só liga insulina acima de 215, com a meta de manter entre 180 e 215. Desfecho primário, tempo de internação de UTI, não diferiu. E a mortalidade em 90 dias, 10,5 a 10,1, empate técnico. E a hipoglicemia grave, mesmo com protocolo computadorizado rigoroso, foi mais frequente no grupo intervenção. Repare no que isso significa. Os criadores do controle intensivo refizeram o trabalho, tiraram o fator confundidor, reduziram o risco de hipoglicemia com protocolo computadorizado. E mesmo assim, controlar entre 80 e 110 não demonstrou benefício. O caso estava encerrado. Em 2024, uma meta-análise publicada no New England reforçou a ausência de benefícios. No mesmo ano, a Survive Sepsis Campaign publicou diretrizes de controle glicêmico e fizeram uma recomendação explícita contra o controle intensivo de glicemia. E a American Diabetes Association, em 2026, é objetiva. Para a maioria dos pacientes críticos, a meta é 140 a 180. Esses são os números que você deve guardar para o seu plantão. Mas a história não termina com números, porque entender por que em LEVE deu certo e por que no Nice Sugar deu errado é o que separa quem aplica evidências de quem só decora protocolo. Vamos ser críticos, porque é isso que a evidência exige. Por que o LEVE-1 mostrou benefícios e os outros estudos não? Primeiro, a população era predominantemente cirúrgica, cirurgia cardíaca, centro único. O benefício se concentrou em quem ficava mais do que 5 dias, um subgrupo. Pode ter sido, no fundo, um efeito sobre complicações infecciosas, num cenário muito específico. Em segundo, nutrição. Em LEVE, os pacientes recebiam nutrição parenteral precoce. O que o controle intensivo fazia ali era compensar uma hiperglicemia iatrogênica. Remova a nutrição parenteral precoce, como foi feito no TGC Fast, e o benefício evapora. E terceiro, o método. LEVE era o centro de excelência, com mensuração rigorosa. Glicemia arterial, ajuste fino de insulina, sem bolos. O Nice Sugar é multicêntrico, ele replica o que acontece no mundo todo, de forma mais real, com um controle muito mais grosseiro. E não foi por acaso que a hipoglicemia foi muito mais frequente nele. E quarto, o próprio desfecho. LEVE usou mortalidade em UTI, um desfecho que pode ser influenciado tanto por política de alta quanto por decisões de suporte. O Nice Sugar utilizou mortalidade em 90 dias, um desfecho muito mais difícil de manipular, muito mais real. E um ponto que poucos falaram, o benefício máximo que o controle agressivo poderia oferecer, evitar os males da hiperglicemia, foi sistematicamente compensado pelos danos da hipoglicemia e da variabilidade. A relação I-U não é simétrica. O risco de derrubar a glicose é imediato, mensurável. Já o benefício teórico de uma glicemia perfeita
não se materializou em nenhum ensaio clínico multicêntrico. O que é consenso, o que é controvérsia e o que está em aberto? Consenso: hiperglicemia grave, acima de 180, deve ser tratada. Consenso: meta de 140 a 180 na maioria dos pacientes críticos. Consenso: hipoglicemia é o evento adverso grave e deve ser tratada. Controvérsia: se metas um pouco mais baixas, como 110 a 140, beneficiariam grupos específicos, como o grupo de cirurgia cardíaca. E está em aberto o papel do monitoramento contínuo de glicose para tornar o controle mais seguro. E está em aberto também o papel das metas individualizadas baseadas nas glicemias habituais do paciente. Vamos traduzir isso para conduta prática, porque é assim que você vai aplicar hoje à noite no plantão. Conduta prática em 5 passos. 1. Identifique quem tratar. Hiperglicemia de estresse não é diabetes, mas trata-se igual na fase aguda. 2. O gatilho. Inicie insulina venosa quando a glicemia se mantiver acima de 180, após 2 medições diferentes. 3. Meta. Alvo de 140 a 180 para a maioria dos pacientes críticos. 4. Método. Insulina venosa em infusão contínua, com protocolo escrito de titulação. Nunca em bolos por achismo. 5. Frequência. Glicemia de hora em hora na fase de manipulação ativa, passando de 2 a 4 horas quando estiver mais estável. Um aviso importante para quem trata um diabético crônico mal controlado. A glicemia de 150 nele pode ser uma hipoglicemia relativa. O organismo que viveu meses com a glicemia em torno de 250 pode ter seu set point alterado. Derrubar esse paciente rapidamente para a faixa normal pode gerar mais danos do que benefício. Esse é um dos principais pontos que a literatura sobre diabetes mais recente no paciente crítico tem levantado. Não persiga a normalidade com pressa. E as populações especiais, pacientes terminais, doença renal crônica dialítica, pacientes com alto risco de hipoglicemia, eles merecem metas mais liberais. Tolera até 250. Na transição, quando o paciente estabiliza, começa a se alimentar, planeje a transição da venosa para a subcutânea de forma sobreposta. Desligue a infusão de insulina somente após 1 a 2 horas depois de ter feito a insulina subcutânea. Transição mal feita é fonte clássica de hiperglicemia de rebote e de hipoglicemia noturna. Cirurgia cardíaca merece um parágrafo à parte, porque é onde o controle glicêmico tem a evidência mais sólida de benefício, e também onde o pânico da infecção de ferida external gera condutas excessivas. O que sabemos? Infusão de insulina contínua, iniciada no intraoperatório e continuada por pelo menos 24 horas no pós-operatório, reduz infecção de ferida external em diabéticos. A meta perioperatória é iniciar a insulina quando a glicemia passar de 180 e manter o alvo de 120 a 180. Agora a armadilha. Não confunda o controle com insulina venosa, aquela meta anterior de 80 a 110. A redução de infecção external vem com a infusão contínua de insulina e redução da hiperglicemia franca, não de perseguir glicemias normais. Ou seja, em cirurgia cardíaca também a meta é evitar a hipoglicemia, não é para imitar o LEV1. 3 casos para fixar. Caso 1. Homem, 62 anos, sepse abdominal. Sem diabetes prévio, glicemia da chegada 230 em uso de droga vasoativa, noradrenalina. Conduta: protocolo de insulina venoso com meta de 140 a 180. Você trata a hiperglicemia grave sem medo, mas sem correr atrás de um 110. Caso 2. Mulher 70 anos, diabética 20 anos, hemoglobina glicada de 10. Glicemia 150 no pós-operatório imediato. A tentação é otimizar para 110. Errado. Ela está dentro da meta. Manter alvo de 140 a 180 e monitorar, sem correção agressiva. Caso 3. Homem, 55 anos, choque séptico, recebeu protocolo de controle agressivo na emergência. Chega na UTI com glicemia capilar de 38, confuso, sudoreico, taquicárdico. Conduta: parar a solução de insulina, corrigir glicemia conforme protocolo e observar em 15 minutos. Esse é o desfecho que nenhum estudo de mortalidade perdoa. A hipoglicemia na literatura se associa a pior desfecho, independente da gravidade de base. Repare no padrão dos 3 casos: evitar os extremos, respeitar o set point do paciente e usar a insulina contínua. Isso me leva ao bloco que mais impacta a prática diária e que quase ninguém ensina direito: a monitorização. Toda a evidência que discutimos até aqui depende de uma premissa: que a gente mede glicose direito. Só que essa premissa frequentemente falha na UTI. Primeira armadilha: o glicosímetro.
vários aparelhos não são validados para o uso em paciente crítico. Anemia grave, hematócrito extremo, hipoperfusão periférica, edema, uso de vasopressor, até pH alterado interfere na medida. No paciente em choque, a gota do sangue capilar não necessariamente representa a glicemia arterial. Você pode estar titulando a insulina sobre um número que não existe. Regra prática, em paciente instável, usar a glicemia arterial, de preferência no hemogazômetro calibrado, e sempre desconfie de valores que são discrepantes do quadro clínico. Segunda armadilha, a hipoglicemia que não é detectada. Paciente sedado não reclama de neuroglicopenia. O primeiro sinal pode ser arritmia, convulsão, uma piora inexplicada. Por isso, na titulação ativa, glicemia de 1 hora não é burocracia, é a única proteção. Terceira armadilha, variabilidade glicêmica. Um paciente que oscila 90, 320, 70, 210, ele tem pior prognóstico. A variabilidade é preditora independente de mortalidade na UTI. Protocolo agressivo, cheio de bolos e correções reativas geram essa oscilação. Controle com infusão contínua e ajuste fino geram a estabilidade. Quarta armadilha, essa história aí de o futuro já está chegando. Calma! Os dados do monitoramento contínuo da glicemia tem mostrado menos episódios de hipoglicemia e menos trabalho da equipe, sendo peça importante para a segurança do paciente. Mas atenção, a acurácia ainda é limitada em pacientes em choque, pacientes anasarcados. As diretrizes atuais ainda não recomendam como rotina a monitorização contínua de glicemias em UTI. Quando usar, trate como uma ferramenta de tendência. Sempre confirme com o método referência antes de decisões críticas. E uma última regra de segurança. Todo paciente em infusão contínua de insulina precisa de um protocolo escrito de hipoglicemia, com gatilho, conduta e reavaliação. Hipoglicemia grave é evento sentinela. Ela não deveria acontecer, mas quando acontecer, a resposta deve ser automática, não improvisada. Vamos fechar. A jornada de 2001 até hoje é um dos exemplos mais didáticos de como a medicina funciona. Um estudo unicêntrico promissor, adoção global precoce, refutação por ensaios clínicos multicêntricos e um consenso moderado construído sobre 2 décadas de evidências. O Level 1 nos ensinou que a hiperglicemia importa. Nice Sugar nos ensinou que tratá-la com violência mata. E o TGC Fast, publicado pelos próprios autores originais, fechou o ciclo. Mesmo com hipoglicemias mínimas, o controle intensivo não traz benefício. A mensagem central é essa. No paciente crítico, o alvo não é glicemia normal, é glicemia segura. Meta de 140 a 180. Insulina venosa em infusão contínua com protocolo, nunca em bolos. Medição confiável, arterial em paciente instável. E acima de tudo, respeito ao extremo inferior. Hipoglicemia é o erro que a UTI não perdoa. Hiperglicemia não tratada mata devagar. Hipoglicemia causada por protocolo errado mata rápido. A diferença entre os dois é o que separa uma UTI de excelência de uma UTI que só reage. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal e ative o sininho. Semanalmente eu trago decisões de trincheira como essa, com a profundidade que você não acha em qualquer lugar. Agora você comenta aqui embaixo a última dúvida que você teve no plantão sobre controle glicêmico no paciente crítico. Eu vou responder cada pergunta. E compartilha com seus colegas que mais precisam. Até o próximo vídeo.